Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos para mais uma questão da UFSC. Acidente na rodovia Castelo Branco causa vazamento de ácido clorídrico. Um acidente entre dois caminhões ocorrido em fevereiro deste ano bloqueou totalmente dois sentidos da rodovia Castelo Branco durante cerca de 4 horas na região de Itapevi, a 40 km de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Cara, parece que eu tô lendo uma coisa jornalística, né? Mas é uma questão de vestibular. Ó. Um caminhão bateu na traseira do outro, que transportava ácido clorídrico, segundo a concessionária. O compartimento que carregava o produto se rompeu, o que provocou o vazamento do ácido e liberação da fumaça tóxica. Cara, é legal falar aqui que esse ácido clorídrico, né, que é o HCl, ele é um ácido bastante volátil, né? Então, ele já é gasoso na temperatura ambiente, só para você ter uma ideia. Então, a fumaça tóxica é ele mesmo, né? Então, esse cara aqui, ele já está no estado gasoso. Claro, se tu tiver sobre alta pressão, né, tu consegue liquefazer ele. Ou se ele tiver dissolvido na água, né, a gente escreve HCl aquoso, né? E aí até o normal é quando ele está dissolvido é chamar de ácido clorídrico, tá? E quando ele estiver na forma gasosa, chamar de cloreto de hidrogênio. Mas vamos lá, olha só. O ácido clorídrico é tóxico e deve ser manuseado com cuidado. A fumaça liberada por esse produto químico, que é ele mesmo, é sufocante e corrosivo. Esse ácido é usado na produção de tintas e corantes, na indústria alimentícia e na extração de petróleo. Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que o ácido clorídrico, em contato com a água, ioniza-se para formar os íons cloreto. Cara, que a expressão foi usada perfeitamente, tá? A gente sabe que tem dois tipos de dissolução, que é quando você coloca um soluto na água, né? Dependendo da natureza desse soluto, cara, dissolução é isso mesmo, é dissolver, né? Alguma coisa. Só que se esse soluto for ligação iônica, que é metal com a metal, que nem sais e bases, a gente chama de dissociação. Se esse soluto, né, é ligação covalente, né, tipo ametal com ametal, que nem ácidos e amônia, né, considerando que o hidrogênio é um ametal, né, para fazer ligação covalente nos ácidos, o nome é ionização. Então, o correto é falar que as bases, elas se dissociam, né, os ácidos se dissociam, quer dizer, as bases e os sais se dissociam, e a gente fala que os ácidos sofrem ionização, ioniza-se. Cara, tem outra classe ainda que são os orgânicos polares, né? Geralmente como álcool, glicose, sacarose, que eles só sofrem dissolução. Inclusive, o exemplo mais conhecido da dissociação iônica é o sal de cozinha, da ionização é o próprio ácido clorídrico, que é o da questão, e da dissolução é o álcool. Então, por isso que essa afirmação aqui ela está perfeita, correta. Agora, a forma molecular do ácido clorídrico é... Cara, não é essa, né? A gente acabou de ver que o clorídrico é HCl, então esse cara aqui, HClO4, ele tá errado, a gente vai riscar essa parte, põe assim, ó, HCl. Se tu quiser uma dica de nomenclatura, né? Toda vez que terminar em hídrico, é porque não tem oxigênio, tá? Então, hídrico significa pra gente sem oxigênio. Ó, por exemplo, se eu pegar um ácido, né, que são os caras que tem esse H na frente, né, que é o hidroxônio, hidrônio, que vai ser ionizado lá pela água, o nome desse HBr aqui é ácido bromídrico. Se eu pegar outro cara assim, ó, HF, esse que é o ácido fluorídrico. Se eu pegar, por exemplo, H2S, esse é o ácido sulfídrico. Você está vendo que eu estou falando hídrico no final? Então, esse hídrico quer dizer que não tem oxigênio. Agora, se ele tiver oxigênio, aí depende do NOx central desse cara aqui. Então, se tu quiser um resuminho rapidinho, tá? É assim, tá? O maior NOx que a gente sabe aí é mais 7, né? Dificilmente vai ter um NOx maior do que esse. Então, eu vou te separar isso aqui em quatro grupos, tá? Mais 6 e mais 5, mais 4 e mais 3, e mais 2 e mais 1. Então, quando tiver muito na dúvida, tu faz o NOx desse átomo central aqui, tá? Se o NOx do átomo central for 7, ele vai receber a terminação per-ico, que é o caso desse cara que ele rebotou aqui, esse cara que seria o ácido perclórico. Se o ácido, o elemento do meio, né, tiver, por exemplo, mais 6 e mais 5, ele termina em ico. Se ele for mais 4, mais 3, ele termina em oso. E se ele for mais 2 ou mais 1, ele vai começar com hipo e vai terminar em oso. Então fica hipooso. Tudo bem? Tipo ácido perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. Então é errado.
Vamos para 4, ó. Para neutralizar o ácido clorídrico derramado na pista, o corpo de bombeiro poderia recorrer ao uso de vinagre em grande quantidade. Não, não pode, cara, porque o principal componente do vinagre, tenta pensar assim, ó, tudo que você botar na sua boca que for meio azedinho, é ácido, daquele azedinho, sabe? Então, como eu sei que o ácido, o vinagre, tá? Ele é um pouquinho azedo, eu já deveria ter uma noção que ele é ácido, de boas? Só que olha só, geralmente você aprende no seu ensino médio que o ácido do vinagre, inclusive, é o ácido acético, né? Então, esse cara aqui ele tem um hidrogênio aqui que vai ser ionizável, né, quando cair na água. Claro que ele é um ácido fraco, né, mas eu não posso neutralizar um ácido forte com um ácido fraco. Então, essa opção 4 aqui, ela tá errada, tá? E, deixa eu só falar, antes de te mostrar o próximo slide, o ácido clorídrico, ele poderia ser neutralizado com uma solução de bicarbonato de sódio? Sim, porque, cara, o famoso bicarbonato de sódio, ele é um sal básico. Ele é um antiácido efervescente. Então ele faz a neutralização do ácido estomacal, que é justamente o HCl. Então, essa reação aqui é uma reação de dupla troca, tá? Esse aqui é um sal básico, porque ele é formado por uma base forte e um ácido fraco. Ou se você quiser pensar melhor, né, como uma reação de hidrólise, toda vez que eu tiver um ânion de ácido fraco, né, a tendência é voltar a formar esse ácido. Então, esse ânion de ácido fraco, ele acaba roubando o hidroxônio da água e formando o ácido carbônico, que depois vira gás carbônico e água. Então, olha só, se tu quiser pensar aqui, tá o hidroxônio e a água, né, que é um casalzinho aqui, sempre tá hidroxônio na água com a hidroxila. Ó, only you. Então, esse hidroxônio, ele se junta com o bicarbonato, né, formando ácido carbônico, e acaba liberando a hidroxila, né, porque ele rouba aqui o hidroxônio da água. Por isso que ele é um sal básico. Ou tu pode pensar, isso aqui é uma base forte e isso aqui é um ácido fraco. Poderia ser assim também. Agora, na hora de fazer a dupla troca, né, tu pega o ânion que tem nessa substância aqui com o cátion dessa substância, que vai formar o ácido carbônico que já apareceu aqui dividido em água e gás carbônico. E aí tu vai pegar o cátion dessa substância e o ânion dessa substância que vai formar esse cara aqui. Então, essa neutralização que ocorre no seu estômago, né, com ácido muriático, ácido clorídrico, é a mesma que a questão está falando. Até mais uma dica, já que a UFSC adora, né, o bicarbonato de sódio, seria legal lembrar que ele faz parte do fermento, né, que a gente pega inclusive um ácido orgânico. Inclusive, o ácido orgânico que a gente está usando aqui é o ácido acético, tá, do vinagre. Então esse bicarbonato aqui ele também neutraliza o ácido do vinagre, tá? Que é um ácido fraco. Não importa se é um ácido forte ou um ácido fraco, tá? A neutralização ocorre de igual maneira. E aí vai dar o acetato de sódio, né? E o ácido carbônico, que foi formado pelo cátion dessa substância e o ânion dessa, né? Que vai dar o ácido carbônico, que vai se dividir em gás carbônico e água. Beleza? Então, voltando para cá, essa resposta aqui tá perfeita, tá? Tá correta essa proposição. Agora, olha 16. Se 40 litros de um ácido clorídrico tivessem misturado a um certo volume de água neutra, né? Só para você ter uma ideia que assim, a gente continuar, a água neutra, ela tem um pH igual a 7. Se a gente colocar ácido, você sabe que em direção a 0, o pH vai ficando mais ácido. Se o pH vier em direção a 14, o pH vai ficando mais básico. Então são coisas bem diferentes, né? Então eu posso dizer, se eu botar 40 litros de ácido clorídrico na água, o pH elevaria? Não, o pH do córrego não elevaria, ele diminuiria, né? Porque ele ficaria mais ácido. Então essa aqui ela tá errada. E por se tratar de uma molécula com ligação covalente, sim, né? A gente acabou de explicar isso aqui. Por isso que ela sofre ionização, né? Porque ela tem ligação covalente. O ácido clorídrico é polar, é insolúvel em água? Não, né, gente? Porque não é insolúvel, porque ele ioniza-se na água e libera bastante hidrogênio e que é o H+, né, que é o hidroxônio, e cloreto, inclusive em torno de 90%, assim, então ele é um ácido bem forte. Show? Então, nosso somatório aqui deu 0,9, tá? Espero que você tenha entendido. Se você quiser mais dicas e correções, vai ter aqui no canal, tá? Que tem várias questões para vocês. E eu vou colocar meu último vídeo aqui, se quiser dar uma olhadinha no que está acontecendo hoje em dia no canal. Beleza? Gente, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.